Bora lá, Fiel, acompanhar a coletiva de imprensa aqui de Dorival Júnior, que foi colocado na parede novamente, pediu reforços e falou sobre a intensidade do time, falou sobre o Memphis Depay, falou sobre o jogo de quarta-feira e também trocou farpas aqui com os jornalistas. Mas ele não arregou não, respondeu na lata, hein? Bora acompanhar aqui os melhores momentos que separei pra vocês, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar a coletiva de imprensa do Dorival Júnior. Boa noite, Dorival. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Eu queria voltar na pergunta do Marco Belo, que ele mencionou que em outros momentos você já falou sobre reforços, sobre o seu combinado com a diretoria ao chegar no clube. Você pontuou que o combinado inicial eram 4 reforços, só que naquele momento, por mais que fosse com o Fabinho Soldado, que ainda está no clube, era uma outra direção, sob o presidente Augusto Melo, e agora o Corinthians no comando do Osmar Stabile. Essa nova diretoria manteve esse combinado? O torcedor ainda pode esperar esses 4 reforços? Você espera esse número de 4 reforços? Ou essa previsão mudou até pelas condições financeiras, pela realidade do clube? Obrigado. Olha, eu acho que isso daí é um acerto inicial. Eu pontuei aquilo que eu pensava em relação à equipe. Via necessidades e foram pontuadas. Por outro lado, eu trabalho com o grupo que eu tenho. E eu acredito e valorizo sempre aqueles jogadores que aqui estão. Caso cheguem ou não cheguem, aí é uma outra situação. O Fabinho está trabalhando muito para que tudo isso aconteça. Eu sei das dificuldades que nós estamos no mercado. E não adianta aqui eu me desesperar com uma situação. Eu tenho consciência daquilo que a gente poderia realizar se tivéssemos um elenco um pouco mais encorpado. Seriam jogadores pontuais, mas muito importantes. Nós perdemos aí Yuri, por exemplo. A característica do Yuri, ela é fundamental para a nossa equipe. Nós não tivemos, ao longo aí de muitas rodadas, um atleta sequer parecido com esse perfil. Então, em algumas funções, nós precisamos. Nós vamos tê-los a partir do momento que o clube possa nos proporcionar. Não acontecendo, eu não tenho que ficar preocupado com isso. A minha preocupação tem que estar com o grupo, com o elenco, valorizando, tentando melhorar, tirar o máximo possível de cada um. As oportunidades estão sendo dadas. Cada um vai dar o seu recado. Eu acho que é essa a condição de uma comissão técnica e de um treinador num momento como esse. Eu tenho que buscar alternativas dentro daqueles que aqui estão trabalhando para que possam melhorar e nos proporcionarem aí uma ótima resposta. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Corinthians, no início do ano, sofreu muito, né? Muitos gols. E hoje, mesmo sofrendo gols, sofreu pouco diante da equipe do Fortaleza. Mas os zagueiros, o sistema defensivo em si, parece muito seguro. O que você acha que foi o up para esses jogadores ficarem mais confortáveis desde quando você assumiu, para ter essa evolução no sistema defensivo? Obrigado. O que eu vejo é que nós insistimos muito com trabalhos de comportamento, de posicionamento, corrigimos muita coisa dentro da nossa visão, não em razão do que vinha acontecendo. Cada um tem uma maneira de jogar, cada um tem uma maneira de estruturar a sua equipe. Eu falo em cima daquilo que a gente pensa em relação ao futebol. Jamais eu falo a respeito do trabalho ou dos trabalhos anteriores de profissionais que estavam nos clubes que eu cheguei. Eu procuro colocar aquilo que eu penso. Trabalhamos muito comportamento, desenvolvimento passa muito por uma mudança comportamental de todos os jogadores. Eu falo comportamentos individuais e comportamentos coletivos. Eu acho que futebol você tem que respeitar alguns processos que são importantes e tentar cumpri-los o máximo possível. Isso acontecendo, você diminui a chance de tomar gols. Porém, ainda não é o ideal. Um detalhe ou outro ainda tem nos faltado. E com isso, nos tirado aí a possibilidade de melhores resultados. São pequenos problemas que acontecem ao longo de uma partida, mas que nos tiram a possibilidade real de um resultado um pouco diferente. Nós deixamos aí pelo caminho pelo menos uns 8 a 9 pontos aí que seriam muito importantes nesse momento na tabela de classificação. Dorival, boa noite. Wagner Herói, da Rádio Coringão. Falando sobre a decisão da Copa do Brasil de quarta-feira e voltando para 2023, quando o Corinthians enfrentou o São Paulo, que você comandava, o Corinthians também venceu a primeira partida jogando aqui
e na volta houve a virada do São Paulo. Na ocasião, o Luxemburgo falou: o Dorival conseguiu colocar o time para jogar a 200 por hora e por isso conseguiu a virada. Nesse caso, agora como técnico do Corinthians, dá para pensar a colocar o time nesse mesmo ritmo intenso, mesmo tendo a vantagem? É difícil, a gente nunca sabe como nós entraremos em campo. A preparação é nesse sentido. Por isso, nos preocupamos em resguardar nessa partida, para que nós possamos ter, pelo menos, uma equipe descansada, recuperada e, espero eu, bem treinada para um jogo de tamanha importância. É um jogo que você não pode errar, tanto de um lado quanto do outro, você pode pagar um preço muito alto. Tivemos um jogo muito igual, a primeira partida. Imagino que a segunda seja da mesma forma. Pequenos detalhes poderão fazer a diferença. Eu espero que estejamos preparados para toda e qualquer situação. Dorival aqui, Henrique Figliotti da Rádio Craque Neto. Dorival, ainda nessa esteira da quarta-feira, não só dentro de campo, você tem uma semana decisiva. Você tem o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira e no próximo sábado também tem uma votação que pode mudar a diretoria, devolver Augusto Melo ao poder, ele que te trouxe aqui para o Corinthians, ou deixar outro presidente que será eleito posteriormente. O quanto isso mexe com a sua cabeça, o quanto blindar os atletas é importante para uma semana decisiva como essa? Lado político, zero. Não mexe em nada com a minha cabeça. Eu tenho um compromisso com o Corinthians e eu tenho que procurar fazer o meu melhor profissionalmente pelo meu clube. E podem ter certeza que é em cima disso que eu estou pensando. Eu estou focado totalmente, 100% em cima de uma partida de tamanha importância, que nos dará a possibilidade aí de uma passagem de fase de um torneio fundamental para as pretensões do nosso clube. Então, a minha preocupação, ela é única e exclusivamente em relação à equipe do Palmeiras e a partida que teremos daqui a 3 dias. Dorival, boa tarde. Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. O que tirar? Eu queria entender se você mantém a sua decisão inicial, se você ainda julga correta de poupar atletas para essa partida, tendo em vista que boa parte deles foram necessários no segundo tempo, quando o Corinthians estava com o placar adverso. Como o Corinthians vai fisicamente para esse jogo contra o Palmeiras, se você mantém, chancela essa decisão que você tomou antes do jogo? Eu manteria as decisões que nós tivemos, foram as corretas, isso daí vocês podem ter certeza. É uma diferença muito grande um atleta se desgastar em 70, 80 minutos, muito diferente acontecendo apenas em 45 deles. Nós tivemos apenas uma desatenção no primeiro tempo, que nos custou aí aquilo que seria a construção de um resultado. Uma pena isso. Nós tivemos aí a maior parte do tempo com o domínio da partida, mas infelizmente o resultado não foi aquilo que nós gostaríamos mais uma vez. Eu acho que acabamos sendo penalizados justamente por essa desatenção que houve e pagamos um preço muito alto aí ao longo dos 90 minutos. Dorival aqui, Marco Belo, Rádio Transamérica, boa noite. Dorival, pegando desde que você chegou, na verdade desde o começo do ano, mas vamos pegar o recorte desde que você chegou ao clube, dá para a gente perceber claramente que o Corinthians tem um bom time, mas tem um elenco, digamos, não tão qualificado assim. Você falou de 4 reforços, mas foi o outro presidente que tinha te prometido, né? Mudou o presidente, talvez não cheguem os reforços. A minha pergunta é até onde você acha que esse time poderia ir sem reforços no Campeonato Brasileiro? Copa do Brasil é mata-mata, mata-mata é diferente, mas no Campeonato Brasileiro sem reforços esse time. Por favor, obrigado. Bom, eu acho que nós temos aí uma equipe que ela é competitiva, sim, desde que todos os jogadores em campo. Temos aí algumas dificuldades em algumas funções também, reconheço. O que nós temos que avaliar é que nós não tivemos essa equipe constantemente ou frequentemente nas partidas anteriores. Isso daí, talvez nós estamos aí com um número de pontos inferior àquilo que buscássemos, em razão
do pouco aproveitamento desses atletas, todos eles no mesmo momento, no mesmo instante. Eu acho que nós, há 3 rodadas atrás, aí, nós recebemos esses jogadores, nós estamos tentando fazer com que atinjam as suas melhores condições, para que a cada partida a gente possa evoluir, tendo e ganhando algumas opções também a mais no nosso grupo. Eu acho que nós estamos buscando, de todas as maneiras, uma montagem que faça com que, em 2 tempos, você possa manter a mesma regularidade. Sinto que nós estamos com algumas dificuldades, é normal isso, mas acredito também que existirá um crescimento dessa equipe. Eu acho que nós temos que buscar o mesmo acompanhamento que estamos tendo e na confiança que daqui a pouco esses jogadores reencontrem essa melhor condição. Até porque em outros momentos já tiveram essa situação e fizeram campanhas até superiores a este momento, a esta instância da competição. Porém, a dificuldade é grande, muito em razão desse problema que tivemos, em que vários jogadores ficaram um bom tempo fora de combate. Dorival, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você consegue poupar hoje quase todos os jogadores que jogaram contra o Palmeiras no meio de semana, exceção ao André Ramalho. E ali me parece que, por uma questão de improvisar, o Félix poderia jogar na zaga, passa a jogar na lateral direita. E aí fica a dúvida em relação ao Lamaná, que tinha atuado no último jogo em que você também preserva contra o Botafogo no Rio de Janeiro, e hoje não aparece nem entre os relacionados. E aí o Félix é puxado, o Ramalho acaba ganhando desgaste jogando os 2 seguidos. Queria que você explicasse um pouquinho se foi de razão técnica, física ou qualquer outra a ausência do Léo hoje. O Ramalho tem capacidade para uma recuperação muito mais rápida, é um jogador que atinge foi tudo muito bem conversado com ele, e ele busca uma recuperação muito rápida, ele tem esse perfil. Não vejo que seja um problema. Nós tínhamos vários jogadores voltando, então você colocando esses jogadores numa partida como a de hoje, com nível de exigência, e de repente daqui a 2 dias e meio, novamente, ou 3 dias estarmos em campo para um jogo decisivo, já com o desgaste que houve no meio de semana, eu acredito que não seria o ideal. A decisão tomada, na minha concepção, foi correta. Alterações, elas são técnicas e na maioria das vezes, a gente procura alternar com as peças para que a gente possa ter, sempre na rodada seguinte, um time totalmente recuperado. Principalmente para uma decisão como será agora na quarta-feira. Nós não tínhamos uma outra opção. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Quando você chega ao Corinthians, uma das primeiras coletivas, você fala, esse time vai parar de sofrer gols. E você olhando os seus números, em 18 jogos, o time leva apenas 13 gols, mas faz apenas 16. Por que o time do Corinthians tem tanta dificuldade para propor o jogo e chegar a números elevado de gols, porque tem apenas 16 em 18 jogos? Nós não temos dificuldade de propor o jogo. Eu volto a falar para vocês que nós temos 3 homens que são fundamentais para a nossa equipe. Esses 3 homens ficaram, só na minha gestão, aí, praticamente 16 ou 17 rodadas sem poderem participar. Jogaram poucas partidas. São jogadores fundamentais, que dão uma dinâmica muito grande à nossa equipe. Eu acredito que o primeiro problema ele foi solucionado. Nós passamos aí muitas rodadas sem sofrermos gols. Estamos tendo e pagando um preço em razão de alguns erros pontuais que têm acontecido. Isso demanda tempo, trabalho, repetição, erros, acertos. Não tem como, não tem um outro caminho. Mas, de um modo geral, a equipe teve bola. A equipe teve, a maior parte do tempo, a bola nos pés, troca de passes. São jogadas individuais, e para que você tenha jogadas individuais, você tem que ter jogadores com esse perfil, com essa característica. Foi em uma dessas jogadas que nós criamos algumas boas possibilidades. As chances de gols apareceram, as oportunidades foram criadas. Não fomos felizes nas conclusões. E acabamos aí, naturalmente, amargando
o que poderia ter sido um resultado diferente. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia. Desculpa por individualizar, mas hoje acho que a principal novidade no time foi o Dieguinho. E eu queria saber a sua avaliação, o que você tem achado dele no dia a dia e como que você avaliou ele no dia de hoje, né? Foi o primeiro jogo dele como titular desde que começou a treinar no profissional. Obrigado. É um garoto de 18 anos, está sendo preparado, aos pouquinhos sendo inserido, está começando a ganhar um espaço, ainda pode produzir muito mais do que eu fez, aproveitou muito bem as bolas que teve, é um menino que carece de uma atenção, de que fiquemos atentos, que continuemos provocando nele que ele atinja a sua melhor condição, mas vem desenvolvendo bem, assim como outros que estão começando a trabalhar com o nosso grupo, buscando também um espaço e, de repente, tendo condições aí, futuramente, de terem uma oportunidade na equipe. Dorival aqui. Felipe Belli, Portal Time do Povo. Ainda seguindo no assunto do Dieguinho, ele na base ele jogou um pouco mais centralizado e hoje você optou ele a jogar um pouco mais pelo lado do campo. Ele atuou bem, mas eu acho que as características dele são de um meia mais centralizado. Por que você optou por essa escalação e também pelo esquema de 4-3-3 em vez do famoso 4-4-2? Obrigado. Porque para esse jogo o ideal seria um 4-3-3. E ele também tem essa característica. Ele vinha atuando também na base como um homem de lado de campo. Ele joga por dentro, assim como no segundo tempo nós alteramos, mudamos completamente o posicionamento da nossa equipe e a função do próprio Diego. Mas ele vinha tendo e vinha atuando um pouco mais aberto nas categorias de base e é um jogador que tem esse perfil. Ele tem velocidade, ele ataca bem espaço, é um menino que pode crescer muito. E pode executar essas duas funções com tranquilidade. Fel, a verdade é que nós nos acostumamos ver esse Corinthians jogar. Esse Corinthians, quando eu digo esse, é aquele Corinthians que ganhou do Palmeiras no meio da semana dentro da Neoquímica Arena. É aquele Corinthians que a gente acostumou a ver a jogar, né? É aquele elenco com aquela raça, com aquela vontade, sabe? E aí, cara, é complicado. Um jogo dentro de casa, teoricamente um jogo fácil, um time do Z4, e aí preocupa. Eu sei que tem um jogo quarta-feira, vamos virar a chave, e quarta-feira é guerra, a torcida gritou isso, todo mundo sabe, minha avó sabe, todo mundo sabe, cara. Quarta-feira é o jogo da vida, é o jogo mais importante daqui pra frente do ano do Corinthians. No entanto, pessoal, o Corinthians perdeu muita força, cara, dentro de casa, mano. Tem que reforçar esse elenco, cara, não dá mais. O Corinthians sofreu para buscar o empate com o time do Z4 na Bacia das Almas, cara. Que time é esse, velho? Sabe? Eu acho que minimamente o jogo hoje tinha que ser um 2-1, sabe? Um 2-0, 1-0. Ganhar o jogo, cara. Ganhar, fazer o dever de casa, que o Corinthians não faz há muito tempo. O Corinthians não ganha no Brasileiro, tem 9 jogos já, mano. Mas é isso, pessoal. O que você acha? Você acha que dá com esse time aí? É o time titular? Sai logo da Copa do Brasil para não ter risco aqui no Brasileiro? O que você acha, cara? Vamos trocar uma ideia. Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que você achou da coletiva do Dorival Júnior também, beleza? Curta o vídeo aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, né? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!